Conexão Alagoinhas abre hoje com um tema que nos é muito caro: a violência contra a mulher. Nós estamos no mês de agosto, pintamos o mês de agosto de lilás, né? Temos aí o mês de março, onde nós também discutimos a questão das mulheres, que a gente sabe que é um tema de todo dia. E esse ano comemoramos, entre aspas, né, 20 anos da Lei Maria da Penha. Uma lei que foi criada dentro de um cenário de violência gravíssimo. Uma mulher que precisou recorrer à Corte Interamericana para que o Brasil pudesse ter uma Lei Maria da Penha, que hoje é considerada a terceira melhor lei de proteção às mulheres. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos a doutora Jéssica Costa, que trabalha na área de família, é advogada, trabalha na área de família e imobiliária também, para falar um pouquinho sobre conosco sobre essa realidade. Ela também foi vítima, porque a questão da violência contra a mulher, ela não tem classe social estratificada. Ela acontece com todas nós. Então, doutora Jéssica, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto que, infelizmente, nos mobiliza num mês de conscientização cada vez maior. Muito obrigada. Eu que agradeço, Selma, por estar aqui nesse momento, estar expondo esse tema muito delicado, que embora algumas pessoas falem, é um tema muito batido, mas é um tema batido e a gente não tem visto as reduções no feminicídio e na violência em si, no geral. E me diga uma coisa, a senhora, vamos começar por uma experiência pessoal. Eu acho que a partir das experiências pessoais a gente consegue desenhar como esse cenário é verdadeiro, né? Me conte o que aconteceu com a senhora. Das 5 tipos de violência, eu sofri 3. Num contexto de que toda mulher idealiza que vai ser a coisa do sonho, né? Então eu vivi nesse contexto e quando eu me deparei, já tinha adoecido. Porque a violência, principalmente a minha, o fator maior foi a violência psicológica. A violência psicológica ela é muito sutil, que nem vezes a própria vítima percebe que está sendo violentada. E quando eu descobri, eu comecei a ter crise de ansiedade. E aí na terapia foi todo cavando, só que eu já vinha sentindo algumas coisas antes. Eu chegava para ele e falava, o que você está fazendo comigo é violência. Mas assim, você via que às vezes a pessoa, a forma com que muitas vezes expressava, como se estivesse gostando daquilo. E só foi me definhando cada vez mais adoecendo, aí que chegou no estágio em que eu não suportei, tinha crise de ansiedade onde eu ia. Então eu fui diagnosticada com TAG, devido a violência, principalmente a psicológica. A psicológica. E me diga uma coisa, vamos nomear, né? Vamos deixar a situação mais clara. Sim. Porque, como a senhora mesmo disse, a questão da violência psicológica, ela é muito quase invisível, né? E é uma coisa que está mais no sentimento. Qual o ato que ele praticava que a senhora identificava esse tipo de violência? Pronto. Uma das coisas principais era a humilhação. Muitas das vezes eu acordava embaixo de grito. Porque não achou tal coisa, então eu acordava com os gritos, a culpa era sua, então dê conta disso. Viagem, tudo que acontecia, qualquer coisa que acontecesse fora do comum, a culpa era minha. Fora as humilhações, fora os xingamentos, e fora que, por exemplo, às vezes, a questão de muitas vezes tratada como... Chegou um ponto em que eu comecei a perder a minha própria identidade, com tudo, como mulher, como pessoa, a forma em que vivia me desgastando. E chegava momentos em fazer assim, eu percebi que eu só prestava por ser mulher. Então daí você já entende. E com todos esses pontos mais, aí quando chegava momentos assim, não vou pagar as contas, não vou fazer compras. Já entra a violência patrimonial também. Eu estava no meio do tratamento, tomava o plano de saúde para que eu fosse me humilhar, para dizer, me dá o plano, porque eu tenho consulta, eu preciso passar. Então, sentia prazer em ver isso. Isso aqui é apenas 1% do que eu vivenciava. Sim. Entendeu? E você esteve casada durante quanto tempo? 5 anos e meio. 5 anos e meio. É um tempo recente ainda. E foi, né? foi logo no início. Mas logo no início que aí a gente vai se tornando refém, né, de algumas situações.
E me diga uma coisa, a questão da violência psicológica e moral, né? Ela tem como objetivo acabar com a nossa autoestima, né? Basicamente isso. Você sentia que ele sentia prazer nisso? Sentia. Porque quantas vezes quando eu falava, você está me violentando. Aí ele falava uma frase, não é um xingamento, não sei se eu poderia falar. Posso falar? Sim, pode. Ele falava assim, não tenho culpa que você casou com um cara escroto. Era essa frase que eu ouvia. Então daí eu percebi que ele tinha prazer nisso e não tinha intenção nenhuma de mudar. Então só foi cada vez mais, como nós dizemos, ladeira abaixo. Só foi piorando, eu adoecendo e não via saída. E a questão de jogar culpa em você, né? Você me escolheu, né? Exato. Você me escolheu, então agora aguenta. Agora né? aguente. Aí tem um outro fator que perpetuou toda essa violência. Você perguntou quantos anos? 5 anos e meio. Mas eu não poderia ter feito isso antes, logo quando eu percebi. Mas quando eu percebi, já tinha meses de casamento. Então aquela, não vou tentar? Eu estou recente, Era porque muito não? Cedo, muito né? cedo, para que cedo desistir agora? Aí existe um outro fator aí, porque eu nasci no evangelho. Desde pequena, sempre evangélica. Então, tem os princípios como é que funciona o divórcio. Então, aquilo ainda me martirizava. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dizer na igreja que eu vou me divorciar? Então, eu aguentava. Aí vinha aqueles versículos, a mulher sábia edifica a sua casa. Mas hoje eu me questiono até que ponto essa mulher sábia tinha que edificar essa casa. Até que ponto tinha que suportar. Muito importante esse que a senhora tocou, que eu acho que a gente precisa falar sobre isso, a religião dentro das relações pessoais e familiares, né? A gente sabe cada vez mais hoje, né? Nós estamos tendo acesso a estatísticas que mostram que as mulheres muito ligadas à igreja, né? Evangélicas, cristãs ou qualquer outra, são um percentual de mulheres que são atacadas muito grande. Tanto é que agora elas começam a relatar isso. Na igreja, você sente essa orientação aberta do pastor, do padre da pessoa que cuida ali daquele ambiente religioso? Pronto, eu vou falar no contexto na época, porque hoje eu não estou mais na mesma igreja, hoje eu frequento outra igreja evangélica. E não tinha isso. Por exemplo, quando eu decidi que eu já estava adoecida, então quando eu pensei, não tem mais solução para mim, porque se eu falar, vão me tirar de tudo que eu fazia, que eu tinha cargos, eu era uma pessoa que me movimentava na igreja. E eu fiz, quando eu falar que vou me divorciar, como é que eles vão reagir? Então eu comecei a dar indícios, mas não era aquilo, você vai ter que orar, você vai ter que fazer tal coisa. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a namorar 3 meses como se fosse namorar. Eu fiz, mas eu já estou destruída. Para mim é que essa relação terminou. E aí o que aconteceu? Quando eu digo que eu vou me separar e de fato eu saio da casa, deixo ele na casa e saio, sem saber o que ia acontecer. Eu estava tão desesperada que eu nem sabia o que iria acontecer comigo. Eu só decidi que eu tinha que sair daquilo dali. E quando eu decido sair de casa, deixei ele na casa, porque eu precisava viver, e eu comunico isso na liderança, eu passei 1 ano e meio na igreja sem fazer nada. Me tiraram de tudo. Aí quando eu questionei por que me tiraram de fazer tudo aquilo, o que foi que eu cometi? Eu já estou sofrendo pelo que eu sofri, estou adoecida e ainda me tira aquilo que eu mais amo fazer, que eu sempre nasci na igreja, então eu gostava de fazer aquilo dali. E foi quando eu ouvi essa frase, que eu poderia servir de incentivo para outras. Não diga. Então, este é o grande farol, né? Isso. Que ilumina a questão da religião, né? Dentro dos dogmas, né, na verdade, dentro das relações pessoais, né, porque não se discute outra coisa, né. E as pessoas, os amigos que você tinha na igreja, o comportamento também era o mesmo? Mudou? Você tocou no ponto sensível. Sensível no sentido de que a gente achava que era meio... Eu tinha 16 anos nessa igreja, então achava que era. Quando eu decidi sair, eu vou te dizer que 2 ou 3 pessoas me procuraram, porque eu fiquei 1 ano e meio sem fazer nada, ninguém intercedeu nem procurou saber. Depois que eu decidi, eu fiz, eu só tô adoecendo cada vez mais. Nesse ambiente também aqui, a igreja, que era para ser um lugar de acolhimento para mim, começou a tornar-se um ambiente tóxico para mim. Eu adoecia cada vez que eu ia lá, sofrendo como eu estava. E aí, inclusive, até me chamaram na época que, quando eu saí de casa, não pense que a violência parou, continuou. As ameaças. Então, eu tive que registrar o boletim, aí veio a medida protetiva. Então, me chamaram num gabinete para eu negociar a medida protetiva, que era para eu ir em um culto, ele em outro. Aí eu falei que não negociava, porque para chegar hoje, o avanço que nós temos, muitas mulheres morreram, muitas mulheres lutaram para que hoje
eu tivesse acesso a isso que eu tenho, então eu não iria negociar. E ele era da mesma igreja que você? Olha que situação, hein? Quer dizer, um culto ele iria, outro culto não. E ele já estava sob a medida protetiva. Já estava. Foi daí que eu percebi que eu não teria naquele ambiente resguardo nenhum como mulher. E foi quando eu decidi, parei de ir para a igreja. E como é que foi isso para você? Porque 16 anos trabalhando numa mesma igreja, se entregando emocionalmente, não só na relação pessoal, mas também na relação espiritual, né? Qual foi o impacto disso na tua vida de uma forma geral? Foi um impacto muito grande, muito forte, porque principalmente quando chegava dia de domingo, era o dia pior para mim. Batia uma tristeza terrível, porque era todos os domingos onde eu estava lá fazendo aquilo que eu amava fazer. E aí eu não estava mais fazendo. Então, o domingo para mim, até eu romper isso nas terapias, que faço terapia até hoje, e eu tive que chegar a recorrer a psiquiatra, tomando ansiolítico, inclusive eu estou na fase de desmame dos remédios, porque você vê o nível em que eu cheguei. Então, isso aqui só foi cada vez mais piorando a situação. E eu estava 16 anos, de uma hora para outra, eu já não estou mais naquele ambiente. Então, foi cada vez mais como é que eu posso dizer para você a palavra, adoecendo a ponto de perder a vontade até mesmo de, assim, para que sentido eu estou aqui? Cheguei a esse nível. Sim, chegou ao nível de pensar para que essa vida, né? Quer dizer, o lado material já com todos esses problemas e o lado espiritual sem nenhum respaldo. E você acha que, por exemplo, focando ainda no ambiente da igreja, outras mulheres, você acha que estão passando pela mesma coisa? Você sentia que havia esse clima também? E aí há o fato de calar para não sofrer represália? Ah, tinha. Inclusive, depois disso, eu soube de... Lá, quando eu estava lá, eu sabia. E depois disso, soube de pontos mais. E assim, o que eu vejo hoje? Eu bato muito nesse ponto. Que deve haver uma responsabilização para os líderes. Porque a partir do momento em que eu vou para o gabinete e digo o que está acontecendo comigo, porque eles têm acesso por ser os líderes, e não fazem nada, não tomam nenhuma providência, eu entendo como uma missão de socorro. Quem vai para o gabinete está pedindo socorro. Então, o que eu via muitas mulheres, e a história era sempre a mesma: ó, para, vai orar. E se você for parar, analisar esse para olhar, olhe quantas mulheres evangélicas foram vítimas de feminicídio dentro da igreja, e o conselho era único: pare e vai orar, porque a mulher sabe edifica a sua casa. Então, eu decidi, de fato, romper isso daí. E foi com a própria Bíblia que eu decidi romper isso. Você vê, são as leituras, né? Cada um lê a Bíblia de uma determinada forma e a aplica, né? Agora vamos aqui para o nosso mundo do direito, né? Vamos aqui para o nosso mundo do direito. A gente sabe que leis não faltam, né? Leis nascem a cada dia. E não está adiantando nada. Como é que a gente resolve uma situação como essa? Os feminicídios só aumentam. A subnotificação só aumenta. O que fazer? Como é que você que trabalha em família, eu também trabalho na área de família, você vê alguma expectativa? A gente deve ter ainda alguma expectativa de melhora nesse quadro? Por onde? Eu creio sim que tem. Agora, quando você falou assim, na verdade, eu creio que não houve um aumento. O que aconteceu? A questão da exposição, do tema que as pessoas dizem, tema batido. O tema tanto abatido, as mulheres estão se despertando. E se despertam e vão lá, de fato, registrar a violência que está sofrendo. Tem crescido, mas o que tem crescido é porque estão registrando isso. Então, está tendo estatísticas. E, assim, o que eu acredito que pode ser mudado, leis a gente já viu que não vai. A lei só vai servir para aquele agressor que só é macho com a mulher, mas ele, por outros pontos, ele tem medo. Então, a lei só vai servir para esse, que tem medo de ser preso, que tem medo de outro ponto. Mas aquele homem que não tem medo de nada, ele não vai se preocupar com as leis. Eu acredito que um dos pontos que tem que se bater hoje é a educação. Porque se você for olhar, a raiz da violência contra a mulher, ela é cultural. Lá na época do patriarcado, o machismo, então isso é cultural. Então, o que tem poder hoje de mudar a cultura? É a educação. Então, eu creio que deve se bater nesse ponto. Inclusive, até escrevi um artigo nesse sentido de que as escolas, a rede básica hoje, que é o ensino médio e fundamental, tem que ter algo, tem que ter uma pauta sobre isso, para a gente começar a mudar a cabeça dessas crianças. Porque dentro de casa ele vai ver uma realidade, mas na escola ele vai aprender uma outra. Então eu acredito que deve haver uma reforma também nesse sentido,
porque eu acredito que a educação tem muito poder. A educação ela tem poder para mudar culturas e mentalidades. Então, a saída que eu vejo hoje não é lei, é educação. Pela educação, é a única saída pela educação. Também concordo plenamente com você. E aí, não sei se você tem conhecimento, nós temos aqui na cidade um grupo que é acompanhado por psicólogo, né, pelo Dr. Itamar, que é um grupo de homens que já passaram por essa questão da violência, né? Eles como agressores, e eles têm reuniões periódicas para discutir isto também. É um projeto, inclusive, que já ganhou 2 ou 3 prêmios desde que começou. Essa educação também é importante? Ampliar esse tipo de trabalho? É importante. Esse grupo que você está falando é um grupo reflexivo, Sim, que foi criado por um professor e que atende hoje em uma faculdade aqui da cidade. Santíssimo. Eu conheço, tanto que nas medidas protetivas, lá embaixo, no finalzinho da medida tem, que o agressor tem que participar 2 vezes por semana, se eu não me engano, é 1 vez por semana, participar desse grupo reflexivo. Sim. Eu nunca, assim, me aprofundei para saber como é que é desenvolvido esse trabalho lá. Se esse trabalho é desenvolvido tanto no âmbito mais psicológico ou se é no âmbito educacional, eu não sei. Mas eu creio que tem efeito, sim. Tem efeito. É uma forma, né? É uma forma. Porque o ideal é que, assim, nós não vamos resolver essas questões sem falar com o homem, né? Porque as relações entre pessoas, elas acontecem dessa forma. Então, nós precisamos dos homens também, junto conosco, né? Para tentar resolver não digo resolver, mas encontrar o problema, minimizar, encontrar uma forma de dialogar com esse machismo de uma forma diferente. Porque hoje nós temos o machismo até na mulher. Verdade. Até a mulher adota, né, comportamentos machistas, né? Verdade. E aí, você conhece o discurso dessas mulheres? Conheço alguns. Agora, você tocou num ponto muito importante, porque assim, o que eu tenho visto hoje? Nós trabalhamos muito a mulher, vamos empoderar a mulher. Nada contra, precisamos ser empoderadas mesmo. Mas você empoderar a mulher e você não trabalhar o homem, essa mulher vai ter choque, então não vai adiantar muita coisa. Eu preciso trabalhar o machismo, eu preciso trabalhar o homem, desconstruir essa ideia nele de que a mulher é um objeto, de construir essa ideia de que a mulher tem que servir para ele. É a ideia de igualdade mesmo. Aí tem essas mulheres que ficam, isso aqui é fazer, isso aqui é coisa para homem fazer. Então a própria mulher já tem essa mentalidade em algumas coisas. Mas quando ela entender, o espaço também é meu, pronto, as coisas começam a mudar. Mas eu acredito que uma das formas de a gente romper isso é trabalhar no homem. E aí a gente indo lá para trás, né, a gente fica pensando, gente, esse homem nasceu de uma mulher. Esta mulher educa esse homem, né? Também. Então você vê, o centro da discussão, ele é tão mais profundo, ele tem que ser tão mais verticalizado, porque muitas vezes essa mulher que educa essa criança, né, esse homem, ela também sofre as violências com os maridos, mas ela protege, né, ela entende que quer proteger, entre aspas, este homem, e até trata a nora, digamos assim, como uma inimiga, como uma rival. A gente vê isso nas relações familiares, não é? E aí você acaba cristalizando ainda mais essa questão das violências, né? Verdade. Então, eu vejo assim, nos processos de família, aqui nós temos muitos, né? Eu não atuo muito aqui em Alagoinhas, mas sei que os processos de família são numerosos. Pensão alimentícia, a questão das agressões, né? Os pedidos de divórcio e etc. Atuar nesta área, como é que você está fazendo a leitura destas mulheres hoje que estão buscando mais se desvencilhar destas situações? Por trabalhar no direito de família, eu comecei a perceber alguns pontos. Tem mulheres que, quando chegam, ainda é algo que, na verdade, não sei nem te explicar por que nós, às vezes, mulheres que somos educadas, mulheres que estudamos, ainda paramos com isso. Chega muitas vezes para mim mulheres, eu quero divórcio, o que é que tem para partilhar? Não sei, não tem nada em documento nenhum. Então isso dificulta. Quem está com todo o documento, normalmente
o homem. Então, isso dificulta até mesmo o nosso trabalho. Então, eu Jéssica, hoje eu procuro trabalhar muito com o consensual. Chegou para mim, eu sempre chamo a outra parte, vamos tentar o consenso? Porque quando tem filho, ainda tem que ter essa sensibilidade, tem que olhar para a criança. Sim. E eu acredito muito que o advogado que trabalha com família tem que ter um advogado que tem que ter sensibilidade para essa temática. Sim. Senão, em vez de tentar resolver, eu vou alimentar aquela briga, aquele litígio que já existe ali. Então, eu tento muito no consensual, aí vem que as partes estão relutantes, então a gente vai ter que ir para o litigioso, que é um processo via de regra, é sofrido porque vai tocar em vários pontos. Vai existir a questão de tocar em mágoas, não tem como, vai tocar em pontos que queriam ser apagados, mas não tem como por ser o litigioso. E também o processo demorado. Sim. Entendeu? Sim. O processo é mais longo, né? Não, eu sou uma defensora contumaz da mediação de conflitos. Eu, aliás, desde 2016, a lei de 2015, né? Uhum. Desde 2016 eu atuo em mediação de conflitos. Em São Paulo ela está muito mais avançada e eu vejo que aqui em Alagoinhas ela ainda há uma resistência bem grande, né, da categoria em adotar como método mesmo de trabalho, porque eu acredito que é método, você tem que adotar como método, né? E a questão familiar, que é a mediação, ela ajuda, principalmente quando tem filhos, a não romper de uma forma absoluta os laços, até porque existem os filhos que sempre serão filhos, né? E sempre terão pais, terá mãe, terá, né? Sempre terão. Então, eu vejo que a mediação de conflitos realmente é uma saída, a única saída, na verdade, não só na área de família, como em todas as outras. Agora, eu não sei se a senhora concorda comigo, que eu acho que neste processo você pode fazer uma multidisciplinaridade, tipo, trazer um psicólogo, porque às vezes a mágoa, né, entre ambos é tão grande, pode até não ter havido uma violência, né, que o aspecto do psicólogo talvez interfira. Nessa construção, né, de um novo caminho. Como a senhora vê isso? Eu concordo, tanto que eu concordo que, inclusive, nesse processo todo, ainda tive forças. Quando eu comecei a erguer a minha vida no assunto que eu estava falando anteriormente, eu fiz coach. Então, para saber como é que eu vou lidar, porque às vezes é uma simples palavra que você mostra para o outro, ó, você está deixando de ganhar. O que as pessoas estão deixando de ganhar? E aqui eu vou ter prejuízo com isso aqui. São palavras que são diferentes. Quando você expõe isso na mesa e você começa, ó, vamos, por que a gente não pode resolver isso aqui de uma forma mais tranquila? E cada um vai viver a sua vida. Você vai ficar preso a um processo, se for religioso, vai ficar preso a um processo de muitos anos. E por que não resolver? Então tem coisas que a gente consegue fazer ali. E a questão de ter um psicólogo que possa intermediar isso é muito interessante. A multidisciplinariedade. Ajude, né? Ajuda. Com certeza. Bem, agora a gente já caminhando aí um pouco mais para o final, vamos falar um pouquinho do sistema, né? Uhum. Porque a gente vê que muitas vezes, até quando acontece o próprio feminicídio, você vai ver o anterior, o que aconteceu, né? Essa mulher já denunciou várias vezes, essa mulher já saiu de casa e já voltou. Essa mulher não encontrou um respaldo no sistema, né, judiciário, né? Como é que a gente pode também contribuir, nós que somos, né, os auxiliares também, agentes de justiça, como é que a gente pode estar melhorando essa situação? Como a senhora vê esse processo, né? Que a mulher precisa passar por tudo isso para ela conseguir lá no final uma satisfação, né, jurisdicional, né, do nosso sistema de justiça. Aí você tocou no ponto que tem muitas mulheres que saem do relacionamento abusivo e acabam voltando. Mas é por quê? Porque ela gosta de sofrer? Não, é porque existe uma dependência emocional. Além de, muitas vezes, o que hoje dificulta muito? A dependência financeira, que tem muitas mulheres que são dependentes financeiramente, e a dependência emocional. Quando há violência, é impregnada em nós, muitas vezes, assim, ó, sem mim você não pode fazer nada. Você não vai para lugar nenhum. Então ela sai, vai encontrar barreiras, lógico, óbvio, e ainda por cima tem a questão de que sofre duplamente. Você sofre porque a violência, se ela não tiver a violência física que deixou marcas, a violência psicológica, como é que você prova?
Aí fica naquela, você está fazendo, está procurando, tá com drama, foi uma das coisas que eu vi. Tá com drama, então sofria lá e sofria onde ainda tinha essa questão na sociedade. Então o que é que a mulher acaba cedendo e volta para aquele relacionamento abusivo? E quantas histórias nós já vimos que a mulher voltou e depois foi dali para um cemitério? Acaba voltando, acreditando que a situação pode mudar, né? E acaba sendo assassinada. Exato. Eu gostaria então que a senhora olhasse ali para sua câmera e falasse um pouco para nós, porque a gente fala todo dia, é o nosso cotidiano. Mas os tipos de violência, né? Que às vezes as pessoas a gente precisa falar constantemente, né? Então, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência moral, nós temos a física, a patrimonial e nós temos mais uma, assexual. Vamos falar um pouquinho para a população sobre isso, para ela ficar alerta a estas violências. Pronto. A violência psicológica, em sua maioria, ela começa com humilhações e vai cada vez mais diminuindo como mulher. Como, por exemplo, você tá feia, você tá gorda, você nunca é elogiada. Isso também é uma violência psicológica. A violência moral, como quando você, como mulher, você é degradada cada dia mais. E a patrimonial é aquela que vai tirando de você patrimônios, vai ocultando patrimônios, porque existe muito, quando a gente trabalha com o dia de família, quando você vai olhar, ele coloca o bem no nome de outra pessoa, isso é uma violência patrimonial. E a violência sexual é aquela, você não quer, não está com vontade, porque nós mulheres trabalhamos, nosso organismo trabalha de forma diferente. E não quer, mas você tem como obrigação fazer, tem que a obrigação estar naquele momento, então isso é uma violência sexual. E as mulheres hoje, né? Qual a mensagem que a senhora deixaria para as mulheres hoje? Pronto, como mulher e diante do que eu passei, eu cheguei num estágio em que eu pedi para não viver mais. Eu falei assim, me desgastei, falei assim, vamos me entregar a esse problema de saúde que eu estou, porque eu não via mais solução, não via mais jeito. Mas eu estou aqui hoje, nesse programa, para dizer para você que é possível. Às vezes a mulher está naquela, não vou conseguir, sozinha eu não posso. Quem disse que nós não podemos sozinhos? Junta o restinho de forças que existe e é possível sim sair e é possível sim recomeçar. Eu estou aqui, que de fato, quando eu saí do relacionamento, a minha advocacia parou, não conseguia trabalhar, então eu saí sem me preocupar, sem saber o que acontecia, estava tão desesperada que eu não sabia o que iria acontecer. E eu estou aqui hoje para dizer para você que é possível sim, que é possível nós recomeçarmos, que há um mundo lá fora que nós podemos conquistar e sobrevivermos. E com essa fala nós vamos encerrando o nosso programa de hoje, lembrando que a mulher realmente edifica. Ela edifica o lar, ela edifica a vida e ela deve aprender a se edificar. Ela tem que se cuidar, ela tem que se colocar no lugar, no patamar mais elevado de toda a sua vida, para saber que é ela a dona de todos os seus passos. Não se deixem abater por nenhum tipo de violência, porque na noite mais escura, ela é rompida pela luz do dia seguinte. Até o próximo programa.